Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 21 horas e 5 minutos. No Brasil, 17 horas e 5 minutos. A BTC aqui no diário está promovendo aqui uma incursão para dentro da nuvem de Ichimoku, de baixo para cima, muito interessante. O corpo real desse candle aqui no diário está me surpreendendo, porque está forçando a linha superior do canal de Keltner para cima. Agora as três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima. A nossa resistência mais imediata seria esse topo aqui, antes do teste na mediana do canal de Keltner, que também coincide com o teste da VWAP mensal, que foi uma movimentação normal, de 45.821, a BTC cedeu, depois de transpassar a VWAP mensal de baixo para cima, acabou cedendo a força gravitacional da VWAP, foi testar ali na altura de 41.500 e agora se desdobra para testar de novo esse topozinho, que está promovendo uma movimentação normal, já que toda essa congestão antecedeu a queda para 32.900. Então, toda essa camada congestional foi à beira do abismo, que antecedeu a queda para 32.900. Então, a gente deve ostentar uma proporcionalidade temporal com essa congestão. Como essa congestão durou 17 barras de 12 horas, basicamente 8 dias, e a gente nessa congestão já está ostentando aqui a 17ª barra, vamos para a 18ª barra, já estaria indo para o 9º dia. Como essa congestão deve ostentar uma proporcionalidade temporal com a congestão anterior, é bem provável que a gente esteja nos estertores dessa camada congestional para catapultar para o degrau subsequente, que vai levar a BTC para 52 e aí ela vai congestionar exatamente como aqui, ó, entre 52 e 48. Tudo isso já foi reportado aqui no canal. E agora que a BTC está se livrando da nuvem de Ichimoku no diário, então a nossa próxima faixa resistencial é provavelmente 52, que é esse topo aqui de 27 de dezembro, esses dois cumes, entre 24 e 27 de dezembro, que foram os cumes que antecederam a mega corretiva do começo de janeiro. Na seara dos fatos, o fato mais impactante foi o JP Morgan ter aberto uma unidade no metaverso Decentraland, que fez até o token dar uma reagida. Hoje não deu tempo de fazer a análise da Decentraland, mas o fato é que agora todos os informativos dão conta dessa realidade metaversica, que é um banco dentro de um metaverso. E eu já avisei aqui no canal que eu considero Mana, Decentraland, Gala e o próprio Shiberse, que é o metaverso do ecossistema Shiba Inu, os app stores do futuro. Eu sempre recomendo que vocês aportem um pouco em cada um dessas incipientes plataformas, porque, na minha opinião, elas serão cotadas aos trilhões de dólares. E a Red Bull anunciou agora, a equipe de Fórmula 1, que a Bybit é a mais nova patrocinadora dentre aquelas principais na carroceria do carro de Fórmula 1 da RBR, da Red Bull. E o contrato foi de 100 milhões de dólares, que para a Bybit talvez não seja muito, né? Porque a gente está numa ordem de grandeza criptográfica que não nos permite até mensurar 100 milhões de dólares como um valor relevante. Então, pessoal, a BTC está migrando forte em direção aos 80 mil dólares. Os cavaleiros do apocalipse, alguns já começam a mudar o discurso, outros ainda insistem num negacionismo bizarro, mas o fato é que essa pernada para no mínimo 80 mil dólares, se ficar mais obtusa, se ficar um pouco mais aberta, vai bater entre 90 e 100 mil dólares. Não é por falta de aviso aqui no canal. A gente está presenciando a morte dessa web centralizada. A corretiva da Nasdaq não para de saltar aos olhos. Hoje a Nasdaq
caindo menos 11%, ou seja, a gente está presenciando o início dessa virada de chave em que essas big techs que aprisionaram o tráfego de dados e riqueza no planeta por mais de uma década e meia, a gente tem o privilégio de presenciar a morte dessas corporações que controlaram, como num feudo, o tráfego de dados e riqueza no planeta, que vão transitar de forma descentralizada na Web3. E a gente, ao mesmo tempo que tem o privilégio de ver a morte da web centralizada, a gente também tem o privilégio de presenciar o nascimento da Web3. E com isso, falar em inverno cripto é uma bizarrice. Hoje, mais cedo, eu reportei no vídeo da Shiba Inu que eu recebo uma tonelada de mensagens. De alguns eu percebo que são economistas da old school, outros são analistas do mercado financeiro tradicional, da Web3 e Nasdaq Dow Jones, mas eles não têm a cancha da análise do mundo cripto, e é preciso um grão de sal. A gente tem que adaptar os fundamentos da análise técnica e fundamentalista do mercado financeiro tradicional para o mundo cripto com esse grão de sal, com granossales, porque aqui, gente, a gente almoça a selvageria e vai jantar com caos absoluto. Então, não é qualquer um que sabe avaliar, mensurar e analisar esse ambiente selvagem, de selvageria e volátil também, né? Tá bem, pessoal, fica esse registro da BTC, que tá se desdobrando nessa pernada em direção a no mínimo 80 mil dólares. Na minha opinião, vai dar o beijinho nos 100 mil dólares. Ali a gente vai fazer uma onda 4, que vai levar a BTC de 100 para 80, talvez 70. Os cavaleiros do apocalipse vão achar um absurdo, inaceitável, cair de 100 para 80 mil dólares. Os analistas da old school, que vêm dar pitaco no mundo cripto, eles só estão acostumados com isso lá na segunda-feira negra de 1987, no crash pandêmico, ou na quinta-feira negra de outubro de 1929. A gente lida com isso toda hora. É normal corrigir 20%. Se for num dia só, melhor ainda, fica mais emocionante. E aí sim, esses cavaleiros do apocalipse vão se surpreender com a pernada de número 5, que vai levar a BTC para além de 100 mil dólares. Mas isso fica para uma análise subsequente. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu estarei de volta amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, e não se esqueçam, a gente está protagonizando uma das maiores jornadas revolucionárias desse século e talvez uma das maiores transferências de riqueza desse século. Se a gente não perder isso de vista, a gente não foge do nosso foco. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, amanhã eu tô de volta. Grande abraço.